Olá, meus amores, tudo bem? Hoje eu vim dividir uma experiência com vocês sobre o DIU Mirena versus o anticoncepcional, contar um pouquinho sobre a minha história e sobre os motivos pelos quais eu desejei usar o DIU Mirena e por que eu tirei ele posteriormente. Eu vou explicar pra vocês mais ou menos o que aconteceu. Bom, eu sempre tive fluxo intenso, fluxo menstrual bastante intenso, e eu achei que seria uma boa colocar o DIU Mirena por ele controlar esse fluxo. Então eu fui até o meu ginecologista, perguntei pra ele se realmente isso era real, se o DIU Mirena faria com que diminuísse meu fluxo menstrual. E ele disse que sim, que na maioria dos casos o DIU Mirena reduz o fluxo menstrual, reduz também incômodos como cólica e também ajuda a, às vezes, até sumir com a menstruação. Eu achei aquilo ótimo, achei que era uma boa saída. Como eu sempre tive um fluxo, além de intenso, bastante tempo, normalmente dura 8 dias, mais ou menos, eu achei que seria uma boa. Então fui lá, coloquei o DIU Mirena. Sobre a colocação, meninas, doeu. Claro que doeu. Eu coloquei sem anestesia, coloquei no consultório dele mesmo. Ele me deu a opção de colocar no consultório ou colocar no centro cirúrgico. Eu achei que eu aguentaria a dor e coloquei no consultório. Então não usou anestesia. Ele ainda deu uma erradinha na hora de introduzir, porque ele não estava conseguindo achar o colo do útero direitinho. Aquela dorzinha chata. Mas tudo bem, depois que colocou, eu fiquei com um pouquinho de cólica durante os 3 primeiros dias. E o fluxo menstrual começou nesse tempo. E aí o meu médico já tinha explicado que, não sei se vocês sabem, mas quando coloca o DIU Mirena, é provável que a mulher menstrue durante 6 meses, mais ou menos. Na verdade não é uma menstruação, me desculpem, é um escape, e esse escape dura por volta de 6 meses. De acordo com a adaptação da mulher. Pode ser menos, pode ser mais. O meu durou exatamente isso. Então foram 6 meses com escape todo santo dia. Gente, eu sabia que tinha esse lado ruim. Imaginei que não fosse acontecer comigo, porque a gente sempre pensa que não vai acontecer com você. E, enfim, fiquei lá 6 meses com escape. Eu acho isso muito chato, porque por mais que seja pouco, por mais que não seja um fluxo menstrual assim, pra valer, isso incomoda, você tem que estar sempre com um absorvente, sempre de olho se manchou, se não manchou. É claro, às vezes dava uma paradinha, diminuía 1, 2 dias, sumia o escape, falava, nossa, acabou. Daqui 2 dias descia de novo. Então, foi um período chato. Mas depois que esse período passou, o DIU foi mil maravilhas. Eu fiquei sem problema nenhum. Meu fluxo reduziu muito, ainda vinha, mas era bem pouquinho, né? E tava tudo maravilhoso. Gente, mas aí passou 2 anos com ele, mais ou menos, sem problemas. E aí meus problemas começaram. Minha pele começou a encher de espinha, lotar de espinha, mas muita espinha mesmo. E eu não tava entendendo, porque não tinha feito nenhuma mudança de alimentação, nenhuma alteração hormonal, aparentemente. Tava tudo certo. Então, meu rosto encheu de espinha. Eu comecei a ficar com um seio extremamente dolorido, mas assim, muito dolorido mesmo. Eu não conseguia colocar roupa apertada, pra vocês terem noção. O Beto chegava perto, eu falava, pelo amor de Deus, dá um tempo, não consigo. Não dava pra encostar, sério. Até pra abraçar alguém tinha que ser devagar, porque tava doendo muito. Às vezes eu pegava o Antônio, ele batia, esbarrava, saía lágrima no meu olho, pra vocês terem noção. Tava muito dolorido. Outra coisa estranha, eu tava sentindo enjoo, eu tava indisposta, assim, eu mudei radicalmente e eu não tava entendendo por quê. Eu tava inchando demais, eu tava retendo líquido demais. Chegava no fim do dia, as minhas pernas estavam inchadas, os meus pés estavam inchados, a minha barriga, meu Deus, tava enorme, parecia que eu tava grávida de uns, sei lá, 4 meses. E eu ganhei muito peso, eu ganhei, pra vocês terem noção, 10 quilos. Né? É óbvio que eu não associei isso ao DIU de primeira. Eu achei que podia ser porque eu tinha parado a academia, eu já não tava num ritmo tão intenso de exercício físico, também tava comendo melhor e imaginei que podia ser por isso que eu ganhei peso, mas eu tava ganhando peso demais e me sentia muito inchada. Então eu decidi ir até o médico e conversar com ele se isso poderia ter a ver com o DIU. E pra minha surpresa, ele disse que sim. Gente, pensei comigo, bom, tô tendo todos esses sintomas.
que eu vou fazer? O médico me sugeriu o seguinte, ele sugeriu que a gente colocasse outro anticoncepcional aliado ao Dilmirena para que a gente testasse se era questão de hormônio. O Dilmirena, para quem não sabe, ele solta pequenas doses de um hormônio chamado progesterona, que é o mesmo hormônio da gravidez. E eu, como tenho endometriose, isso é assunto para outro vídeo, mas enfim, como eu tenho endometriose, eu usava um anticoncepcional chamado Alurene, específico para as meninas que têm endometriose, é o único aqui no mercado do Brasil, não sei se internacionalmente deve ter outro, mas enfim, aqui no Brasil é só Alurene. Mas ele tava R$200 a caixa e eu achei que compensava mudar para o Dilmirena. Então, gente, aí eu fui no médico e ele me disse que eu tinha a opção de casar um anticoncepcional junto com o Mirena para ver se amenizava os sintomas. Ele ficou em dúvida se ele me daria mais dose de progesterona ou se ele me daria um anticoncepcional convencional, que não é a base de progesterona. Não me lembro agora qual é o hormônio, mas depois eu vou dar uma pesquisadinha e eu falo pra vocês. Enfim, ele me mandou aliar o Alurene junto ao Dilmirena, a princípio, pra gente testar durante 30 dias. E se eu não melhorasse, era pra voltar no médico e testar um outro anticoncepcional. Eu pedi pra ele para que ele tirasse o meu DIU, mas ele não quis. Ele disse que seria melhor a gente manter o DIU e pesquisar mais um pouco. Gente, saí de lá, comecei a tomar o Alurene. Sério, deu uma semana com a Alurene, o Beto falou, pelo amor de Deus, Natália, para de tomar esse negócio, você tá insuportável. O meu humor piorou umas 1000 vezes. E não foi só o humor. A dor no seio, tudo piorou. Nada melhorou. Eu fiquei mais inchada, mais irritada, mais indisposta. Não deu certo. Parei de tomar o Alurene. Mas, gente, eu não quis voltar nesse médico. Eu quis uma segunda opinião, porque como ele não queria tirar meu DIU e eu achava que era a melhor solução, eu fui numa segunda médica. Essa médica é extremamente objetiva e ela me perguntou o seguinte: Natália, nós temos duas soluções. Ela me explicou o seguinte: nós temos duas soluções. Ou você tira o Dilmirena e volta para um anticoncepcional, ou você fica com o Dilmirena e vai ter que aguentar esses sintomas aí. A gente até pode casar um outro anticoncepcional, mas se você me disse que já tomou um anticoncepcional e que não deu certo, a minha indicação é que você tire, né? Então, falei pra ela, pode tirar. Gente, ela me mandou deitar na maca em 3 minutos. Eu estava livre do Dilmirena. E eu achei aquilo libertador, vocês não vão ter noção. Eu saí daquele consultório, acho que uns 20 quilos mais leve, só na cabeça, tá? Mas eu saí muito mais leve, muito mais tranquila, porque diferente de um anticoncepcional, que você pode a qualquer minuto ir lá e falar assim, não quero mais, deixa eu trocar, deixa eu ver outro que me deixe com menos sintomas, o DIU é algo que tá dentro de você. É uma coisa que tá ali e você não consegue visualizar. Aquele negócio tá lá dentro, você se sente incomodada, acha que seu corpo tá diferente e aquilo, diferente do anticoncepcional, você não tem acesso. Você depende de outra pessoa para intervir, né? E como a princípio eu não consegui essa intervenção, foi ótimo achar uma médica que me apoiasse e que retirasse o DIU. Também esqueci de falar uma coisa. Quando eu fui no médico para saber sobre o DIU, ele pediu para me examinar. E quando ele foi fazer o exame de toque, ele não sentiu a cordinha do DIU. Ele achou estranho e foi dar uma olhadinha, descobriu que o DIU tinha se perdido lá dentro, que a corda não estava lá. Eu fiquei super preocupada, mas super preocupada. E ele me disse o seguinte, Natália, você precisa fazer um ultrassom e a gente tem que descobrir aonde está esse DIU. Caso ele esteja na posição correta, tudo bem, mas a gente precisa ter certeza disso. Então eu fui fazer o ultrassom, o DIU estava na posição correta, mas a cordinha que puxa o DIU pra fora tinha se enfiado lá dentro e se perdido por lá. Voltei no médico, mostrei o exame, ele me disse que ele tentaria, quando a gente fosse tirar o DIU, ele tentaria fazer isso como se fosse... ele tentaria puxar o DIU pescando mesmo, tateando, né, tentando puxar, mas que se ele não conseguisse, eu teria que ir para uma
laparoscopia, uma videolaparoscopia para fazer a retirada do DIU. Pensem só, eu fiz videolaparoscopia uma vez na vida de endometriose e, gente, o pós-operatório meu foi horrível, passei muito mal. E aí eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por causa desse DIU eu vou ter que fazer outra videolaparoscopia. Não é possível que um negócio desse vai me dar tanto trabalho. Enfim, quando eu procurei a segunda opinião médica, ela conseguiu retirar num passe de mágica o meu DIU. Nossa, como eu me senti aliviada, eu me senti muito aliviada. Conversando com essa médica, ela perguntou sobre o meu histórico de anticoncepcionais e perguntou qual anticoncepcional eu já tinha usado e qual tinha me feito bem. Eu me lembrei de um anticoncepcional chamado Belara, foi o meu primeiro anticoncepcional. Eu tinha mais ou menos acho que 13 ou 14 anos quando eu comecei a tomar. Eu lembro que ele era bem fraquinho e não tive muita reação com ele. Então eu falei pra ela, olha, eu usei o Belara e gostei. Ela falou assim, então vamos ficar nesse mesmo, não vamos explorar. Vamos usar o Belara, vamos ver como você fica e aí a gente vai acompanhando, né? Meninas, eu voltei pro anticoncepcional Belara. Eu estou me sentindo ótima. As minhas espinhas sumiram, o meu inchaço foi embora, eu não retenho mais líquido. Chega no final do dia, eu estou exatamente como eu estava quando eu acordei. Eu melhorei da minha irritabilidade, os meus seios não estão mais sensíveis. E o melhor, eu já perdi quase 5 quilos do que eu ganhei com o DIU Mirena, né? Que eu suponho que seja, tá, gente? Eu não sei se foi isso mesmo. Eu imagino que sim, porque a minha vida continua igual, eu não fiz nada de diferente e já perdi quase 5 quilos. Então, eu imagino que seja o DIU Mirena. Muita gente vai falar que o DIU Mirena é ótimo e eu concordo com vocês, eu acho que vai de organismo para organismo. Mas eu achei importante fazer o vídeo porque nem sempre as mulheres associam alguns sintomas ao DIU Mirena. E pra mim, sério, pra mim, o DIU Mirena não trouxe, não agregou muito valor pra mim, tá? Eu acho que o anticoncepcional é melhor, sem falar que é uma coisa que você pode trocar quando você quiser, é mais fácil. Agora o DIU Mirena tá lá dentro, é sempre difícil. Eu recomendo para aquelas meninas que estão em dúvida sobre o DIU Mirena ou não, para que pesquisem bastante. Eu tenho amigas que usam DIU Mirena e não tem nada para reclamar sobre ele. Todo mundo fala que é bom, que diminuiu o fluxo menstrual, que não tá inchada como eu, não tá com dor no seio. Mas pro meu caso, pros meus sintomas, eu achei que o DIU Mirena não estava me fazendo bem. E ao tirá-lo, eu me senti extremamente bem. Então, é só uma dica que eu quero deixar pra vocês. Não estou falando pra quem tem DIU Mirena pra tirar. Se você tá se sentindo bem com ele, ótimo. É só uma opinião pessoal, tá? Eu não sou médica, não sou nada, mas é uma opinião pessoal. Eu espero que vocês gostem do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, algum sintoma que eu deixei de falar aqui, que vocês estejam tendo e acham que pode ser do DIU Mirena, deixa a mensagem aí embaixo, dou uma lidinha, quem sabe eu não esqueci de falar esse sintoma. Se você gostou do vídeo, dá um gostei aí embaixo, por favor, me ajudem a divulgar o vídeo, compartilhem com seus amigos. E por favor, também cliquem no macaquinho, que fica aqui embaixo, e se inscrevam no canal. Um beijo e até a próxima.